vivemos numa sociedade muito destrutiva, tanto no aspecto externo da matéria, quanto no aspecto interno, do mundo intangível, do mundo sutil, do mundo das energias sutis. Então há uma crise muito profunda em relação à espiritualidade. O homem nas cidades está totalmente isolado da natureza, né? A gente se isola com tudo, se isola com o chão, se isola com os sapatos, se isola com também uma forma de se relacionar emborrachada. As pessoas, cada um cuida do seu, a gente vive numa cultura extremamente individualista, né? Mas, por outro lado, existe na própria essência da humanidade e do ser humano, o ser humano contém em si algo que permite com que ele possa ressurgir a partir de toda essa destruição, essa centelha que cada ser humano carrega e que cada ser humano pode ir em direção a ela. Isso que eu acho que é o grande, a tal da aventura do herói, né? O mito do herói, né? Quer dizer, ir realmente em direção daquilo que você tem de luminoso dentro de você e que resgata na arte o ato de você rehumanizar as coisas, de você ressignificar as coisas. Isso é talvez o elemento mais daquilo que realmente sobreviveu ao tempo, né? O osso é a pedra dentro de nós, né? O corpo humano ele precisa adquirir minerais diariamente, né? Nós somos água, pedra, fogo, que é a energia vital, e ar, né? Nós somos os 4 elementos que estão simbolizados ali na sala principal são os 4 elementos que nos constituem como carbono, como matéria. Ele representa a morte, representa a nossa passagem. Ele, por sua vez, ao representar a morte, ele elucida o valor da vida. Eu, desde a década de 80, que venho pensando a questão dos espaços urbanos e da arte inserida no espaço urbano. Eu entrei em contato com essa rudeza, com essa precariedade do espaço urbano, né? E muito abandono, né? Então isso marcou muito o meu trabalho de ateliê, esse diálogo constante entre elementos da rua, elementos da matéria mesmo, com os quais eu fiz várias séries de trabalhos, né? E as questões dos suportes tradicionais, da pintura, da escultura, objetos e muitas coisas que eu desenvolvi durante muitos anos e ainda desenvolvo. Eu comecei a perceber nas ruas um processo de deterioração muito grande dos espaços coletivos, né? Eu fiquei muito com essa questão de por que todos os lugares, os cantos, os lugares aparentemente que não têm dono, são transformados em lixeiras, né? É um lugar onde as pessoas vão jogando suas coisas. Aí comecei a observar esse acúmulo de sujeira, de desprezo, de abandono, na atitude mesmo coletiva, generalizada em relação aos lugares que estão ali destinados para serem lugares de convívio. Nesse processo, eu fui recolhendo materiais urbanos e principalmente as madeiras, né? Eu fiquei muito envolvido com a questão das madeiras, ainda estou, recolho muita madeira. Eu fico muito impressionado como no país das florestas, permanentemente ameaçadas pela voracidade do lucro de alguns grupos, de algumas empresas e do próprio Estado, como é que nesse país das florestas, que temos tanta riqueza natural, pode existir um desperdício tão grande de madeiras, né? A partir disso eu recolhi, aluguei um galpão,
mudei o eixo completamente do meu trabalho, comecei a recolher madeiras, e comecei a fazer umas esculturas dentro de um projeto que eu batizei de natureza humana, que são construções desses pedaços, são assemblagens desses pedaços de madeira, de ripas, de móveis, de coisas, transformados em algo parecido com uma árvore, quer dizer, chegando numa forma básica, arquetípica, logotípica, extremamente sintética do que seria uma imagem de uma árvore para o inconsciente coletivo. Eu fiz uma pequena floresta de árvores e a partir da questão das madeiras, eu comecei também a ter ideias com outros resíduos. Aí comecei a juntar também pedaços de paredes, pedaços pequenos de paredes, coisas que eu pudesse carregar e que fossem especiais no sentido de terem uma superfície lisa e que eu pudesse trabalhar com desenho. E aí eu criei uma outra série de trabalhos que se chamam brutos. Aqui na exposição tem 16 peças que são pequenos pedaços de paredes que carregam toda essa memória, né, carregam toda essa cumplicidade com o ser humano, essa intimidade com o ser humano, de terem feito parte de uma parede, de terem abraçado, né, terem enquadrado a vida humana, o drama humano, digamos assim. Né? Olha os tijolos, ó, aqui, ó, as camadas aqui, ó, quanta energia tem aqui, como isso é um osso, como isso representa o osso. Quanta energia para fazer esse concreto, quanta energia para produzir esses tijolos, quanta energia humana para fazer essa parede, e quanto tempo se a gente pudesse entrar dentro disso e encontrar o registro do que essas paredes enquadraram, né, do que elas viram, né? Imagina se esses objetos, se esses restos pudessem nos contar as histórias dos lugares onde eles estavam, né? Isso também está na base de todo o meu trabalho. As camas, as janelas que tem na escultura de madeira, assim, quem dormiu naquelas camas, o que aconteceu lá, quem sonhou naquelas camas, quem morreu naquelas camas, quem amou, quem nasceu, quem ficou doente, né? Quem olhou por aquelas janelas, né? Então, assim, as coisas elas estão impregnadas de memória humana, né? Elas são nossas cúmplices. Para a exposição, eu consegui realizar também duas esculturas que eu vinha meditando sobre elas, vinha criando, procurando a forma de falar sobre a questão do ar e sobre a questão da água. Então, nessa exposição, eu criei uma obra usando também restos de escapamentos de carros usados, que também são considerados inúteis. Eles são reciclados como ferro. Mas aí eu consegui uma quantidade grande, fui pedindo e fui catando, fui achando os lugares onde poderiam me fornecer esse material e construí uma obra que se chama Ar, feita com canos de escapamento usados, que é algo que ficou uma coisa assim meio vegetal, meio suplicante, muito energética, muito irritada, né? Ficou uma escultura aparentemente de algo muito irritado. E na base disso eu coloquei carvão vegetal também, que são árvores queimadas, né, representando o fogo, também representando o pó que está nos ares que a gente respira. E também consegui, como uma empresa que recicla garrafões de água, uma doação de alguns garrafões para fazer uma coluna de garrafões vazios, e onde a base dessa coluna tem 300 quilos de areia. O que a gente vê é que o ser humano ele manifesta a sua psique de formas diferentes, porém dizendo as mesmas coisas em todas as culturas. Então existem determinados símbolos que eles pertencem à nossa espécie, né? Então essas reminiscências que eu percebi que a partir de desenhos extremamente sintéticos afloravam, começou a criar determinadas poéticas que, para mim mesmo, elas aconteciam no ato de serem feitas. Então, nessa exposição, eu evoluí, né, nesse trabalho e consegui criar uma série que eu chamei de Ossário, que são 7 assemblagens de objetos que eu encontrei na rua, e alguns eu
eu achei, outros eu comprei para poder completar as coisas. E essa série do ossário, ela tem coisas muito curiosas, porque, por exemplo, tem um trabalho que é um quadrado de restos de madeira de alguma coisa que eu nem lembrava mais que estava no meu ateliê. E aí eu coloquei uma serra usada de serra de cortar, de serra de bancada para cortar a ripa de madeira. Lembrei de um desenho que eu tinha feito um dia andando no metrô, voltando do Sesc Aricanduva, pensando sobre as árvores, pensando sobre a natureza, uma ponte de um desenho assim, a nanquim. Aí peguei um galhozinho numa praça, ali na Lapa, e de repente essas coisas elas se reuniram nesse lugar, e a partir dessa reunião elas passaram a criar significados e a criar diálogos que se transformaram numa espécie de universo próprio. Um outro exemplo, por exemplo, eu achei uma enxada usada, já assim, carregada de história. Você pode olhar para essa enxada e perceber algo da memória fundamental da questão do alimento do ser humano. Ele deixa de ser apenas uma enxada para passar a ser um símbolo do homem em relação à terra, da agricultura. Aí eu pensei, aí achei um garfo e faca bem pobre assim, eu rebitei uma coisa na outra e fui num açougue, peguei um osso, tratei o osso e pus ele com um cabinho de aço, está esse trabalho lá. E um trabalho que eu divulguei mais em relação à exposição, que virou o símbolo da exposição, o osso, que foi um dos trabalhos do ossário, que é um cano de PVC, que eu recortei um ícone de um osso no cano e ficou uma coisa muito impressionante, porque imagina um cano de PVC de rede de esgoto, né? Então domiciliar de rede, mas para rede de esgoto, jogado numa caçamba, quer dizer, não existe mais nada tão próximo de algo parecido com um detrito, uma coisa que as pessoas realmente querem afastar da sua frente, né? A necessidade de um resgate de determinados conhecimentos e de determinadas formas, de determinado design para o ser humano poder não perder a sua humanidade, não sucumbir à sua barbárie totalmente, para a gente poder realmente deixar algum tipo de herança que possa sobreviver a um projeto que está falido a dar errado. Não tem como. Por aí não vai dar certo. Então a gente precisa se redesenhar, a gente vai precisar encontrar uma forma de trazer a aldeia para a cidade, a aldeia na megalópole. Isso significa um tipo de ser humano que olha para a pessoa que está abandonada e percebe que aquela pessoa é um pedaço dele também, que se responsabiliza pelo que acontece com os outros, que se responsabiliza por tudo que é comum. Eu vejo cada vez mais que esse trabalho ele lida com a questão do cuidar do que está abandonado, da não aceitação, da indiferença, da neutralidade, da desimportância do que é vital e de não aceitar com o mínimo de recursos que você possa ter. E no caso aqui, isso é muito claro, o meu trabalho ele é feito com materiais todos que são jogados fora. Então, assim, com o mínimo de recursos, com aquilo que ninguém mais quer, com aquilo que realmente está no osso da nossa sociedade, né? Então, a questão da arte fundamental para mim, que é sobre isso que eu quero falar no meu trabalho, esse poder daquilo que brota de dentro e com um lápis, com uma reunião, com um conceito, com uma ideia, transforma algo que não tem nenhum valor em algo que tem valor. Então,
essa, essa capacidade luminosa do ser humano transformar o que é sombra em luz. Eu, como artista, fico fazendo isso, cutucando isso. Eu acho que o meu papel, no lugar onde eu estou, é para cutucar isso, não para ser mais um que vem com um discurso onde o que eu considero essencial acaba sendo evitado.